minha aula. A gente vai falar de um conteúdo que alguns de vocês já conhecem. Só que tem alguns pontinhos que vocês ainda não têm conhecimento total. Lembra que eu disse a vocês que é um processo de aprendizagem? Vocês veem o conteúdo no oitavo, aprofundam no nono, e quando chega no primeiro, aí sim a interação com ele, tá? Do mesmo jeito que as capacidades físicas ou qualquer outro conteúdo. Hoje é um conteúdo bem simples para vocês. E para quem não conhece, ou para quem nunca ouviu falar, não deixa passar nenhuma dúvida, tá? Então, qualquer questionamento, interrompe a aula, liga o microfone, diz, professora, repete aí de novo, certo? Para mim poder entender. Eu não tenho esse problema, vou repetir. Eu repito 300 vezes se for preciso e necessário, para todo mundo sair daqui entendendo. Então, o conteúdo de vocês é apaixonante, certo? Eu acho que todos vocês gostam dele. Que é esse daqui. Deixa eu botar aqui no começo. Vocês estão visualizando? Estamos sim. Sim. Eu tô. Sim. Ah, mas Dá para ver? Ah, bom. dá Vocês pra ver gostam? sim. Vocês gostam? Eu gosto, Eu eu não tô sei jogando. jogar. Sim, eu também gosto. Sim. Quem foi que disse Eu que gosto de voleibol mais ou gosta menos. Eu e que gosto. não sabe? Eu. Mas você perdeu esse ano, mas não se preocupe não. Você ainda vai aprender a jogar vôlei, que a gente vai ensinar, né, meninos? Quem sabe ou quem já começou a aprender vai ensinar a quem não sabe, né, Pierre? Não foi ano Vamos passado. lá. Paloma, a sua imagem aqui tá travando muito. Tipo, fica aparecendo aí, fica congelando, tá travando muito. Mas você tá me ouvindo direitinho? Tô. Pronto, o que importa é que você vai me ouvir direitinho, porque nesse momento a gente não vai precisar do quadro, a gente vai precisar só do slide, certo? É a internet que tá horrível, não é só a sua, não é de vocês, não. Nós, professores, também tá. Tá triste nossa internet também. Não é só aí não, viu? A internet aqui tá osso. Tá. Voltei, meninos. É minha menina que tava ali perturbando. Vamos lá. Voleibol. Só que hoje, especificadamente, a gente vai falar do voleibol de uma forma diferente. A gente não vai falar de fundamentos, a gente não vai falar de regras. A gente vai falar da história do voleibol, tá? A história do voleibol. Como surgiu, quem foi que criou, e alguns outros detalhes que lá no final, como curiosidades, vocês vão aprender. Alunos do ano passado, do oitavo ano, tá? Que são do nono hoje. Quem foi que criou o voleibol? Cri. Bora, meninos. Daniel, você Meu lembra? Deus, eu estudei tanto isso e não me Ai, lembro. Como é que esqueci, pode? Paloma. Gabriel, Ariel, Raíssa. Eu já vi isso em tanto lugar, como é que só agora que eu me esqueço, senhor? É James alguma coisa. James. Vixe. Não. O primeiro nome é Jorge, né? Não, não é Passou, George. É assim, né? William George Morgan. Pierre, tu tá Esse com o caderno do mesmo. ano passado ou pesquisou na internet? Os dois. Eu não disse? Neguinho tá pesquisando. Não vai pesquisar, não. O caderno do ano passado vale, tá? Vamos lá. Alguém lembra onde surgiu?
Inglaterra? Não. Essa eu não vou pesquisar, Estados não. Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos. Ariel e Emanuel falaram que é nos Estados Unidos. Vamos lá. Outra coisa. Qual era o objetivo? Quando ele foi criado, qual era o objetivo do vôlei? Interter as crianças. Interter. Por causa do frio, parece. Parece ou tem certeza? Tem que ter certeza. Vocês Eu estão tenho confundindo com a certeza, história. tenho certeza. Vocês estão confundindo com a história do É, basquete, tamo não? sim, tá. Eu acho que eu tô. Eu tenho certeza que vocês estão confundindo com a história do basquete. Olha, Não, porque o basquete foi inventado. Não, vôlei não veio depois do basquete, não foi? Já estão Vamos bugando lá. minha mente. Tá vendo Já como- virou bagunça isso aqui, já virou bagunça. Ninguém mais Olha, entende nada, já virou bagunça. Vamos lá, Emanuel. Você vai entender agora. Vamos tirar as dúvidas. Presta bem atenção. A história do basquete, ela é um pouco parecida com a do vôlei, só que ela tem as suas peculiaridades, as suas diferenças, tá? Então, vamos lá. Vou responder esse questionamento de vocês. Maria Vitória, leia aí para mim, por favor. História do vôlei. O voleibol surgiu nos Estados Unidos em 1895. Seu criador foi o estudantil William George Morgan, de 1870 a 1942. Na época, Morgan era chefe de educação física da Associação Cristã de Moços, ACM, em Massachusetts. Pronto, esse não é de você falar, não. Mas Sua tá certo. ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto e contato físico entre os adversários, com o intuito de evitar lesões. Obrigada, Maria. Tá, meninos? Então, vamos lá. Bom dia, Emanuel, que você entrou agora. Eu acho que é o outro. Quem foi que entrou agora, por favor, nome completo. Tá lá no chat, não esquece não. Quem foi entrar? Vamos lá, responde da primeira, né? William George Morgan, porque normalmente a gente encontra algumas nomenclaturas. William G. Morgan, ele era conhecido mais como G. Morgan. Ele surgiu nos Estados Unidos, tá? Em uma associação do qual ele era professor de educação física. Só que existiam alguns outros esportes, como o basquete, o futebol americano, entre outros. Vocês confundem bastante quando lembram da história do basquete, que o basquete foi criado devido à época de alta temporada, tá? Do frio. O vôlei não. O vôlei foi criado com o intuito de não haver contato físico entre os participantes. É diferente do basquete, tá? Quando ele foi criado. Por que ele foi criado? Então, no voleibol, ele foi criado para não haver contato físico entre os participantes, haver pouco impacto e evitar lesões. Só que hoje, atualmente, o voleibol tem algumas diferenças. Claro, com o decorrer do passar dos anos, a sua evolução de qualquer outro esporte. Me tira uma dúvida. Alguém aí sabe quantos pular, um jogador de voleibol executa ou realiza ou dá em uma partida? Não. 100. Quem foi que disse? 100, fui eu. Tu chutou? 100, 100, 100, 100. Eu sei, Emanuel. Mas tu chutou ou tu pesquisou? Chutei. Pronto. Mais alguém? O chute de Emanuel tá certo? Os 50. 50. Mais alguém? Vamos lá. 150. Vamos lá. Mais alguém quer se pronunciar? Não. Então vamos lá. Por mim, depende da partida. Pronto. Boa resposta, Ariel. Boa resposta. Era isso que eu queria ouvir. Depende da partida. Presta bem atenção. Os saltos, eles vão variar de acordo com a partida.
Mas, em média, preste atenção, matemática, em média, a gente está falando aqui de profissionais. A gente não está falando daquele jogo amador. A gente está falando de um jogo profissional. Em média, um jogador de voleibol, ele salta entre 80 a 100 vezes. Aí acertei. Acertou. Entre 80 a 100 vezes. Tá? Vamos lá. Continuando. Daniel, leia para mim. Espera ainda, viu? Primeiramente, o esporte foi chamado de mintonete. Acho que é assim. E pouco depois, de voleibol. 5 anos após sua criação, o jogo foi levado para o Canadá e mais tarde conquistou outros países do mundo. Na década de 40, o vôlei já era reconhecido mundialmente. Presta bem atenção aqui, ó. Ele foi criado em que ano? 1895. Aí, meninos, a gente vem para cá na década de 40, 1940. Olha a distância de tempo para ele ser reconhecido mundialmente. Então, o processo que decorre de qualquer esporte, ele demanda tempo, ele demanda uma trajetória, certo? Não é assim, do dia para a noite que você vai chegar lá, vamos dizer, a gente hoje cria um jogo normal. Estou falando de esporte não, tá? Estou falando de um jogo. Porque normalmente os esportes, eles são criados a partir de um jogo, de uma ideia. E com isso, ele passa a ter regras específicas, ele passa a ter história, ele passa a ter um processo, que vocês vão entender isso como próximo conteúdo, que é jogo, tá? Para não confundir ninguém, a gente fica só nessa expectativa aqui. Vamos lá. Mariane, bom dia. Leia para mim, por favor. Tá. Em Paris, na França, foi fundada a Fédération Internationale. Quê? Pode continuar. Da Fédération Internationale de Voleibol. Federação Internacional de Voleibol em português. Este órgão é até hoje responsável por coordenar e organizar as atividades relacionadas com esse esporte. Tá? Seguindo. Obrigada, Mariane. Presta bem atenção, meninos. Bom dia, Ian. O que acontece? Eu vou ser bem franca. Tenho 21 participantes. Eu quero mostrar todos. Então a senhora fica assim parada, sem falar nada. Eu morro de medo que foi o celular que travou. Não, é a internet. Minha internet também tá ruim. Tem hora que eu paro aqui no mundo. Tá? Aí tem hora que minha internet ela dá o pano. Igual a de vocês. Estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim. Vamos lá agora. Eu quero que... Emily, meu amor, bom dia. Leia para mim, por favor. Em 1949, aconteceu o primeiro campeonato mundial de voleibol para homens na Tchecoslováquia. A Rússia saiu campeã. 3 anos mais tarde,
Esse campeonato já inclui o voleibol para mulheres, com a vitória para o Japão. Tá, obrigada. Ó, a gente aqui, vocês já perceberam que a gente está falando de datas, né? Especialmente algumas datas do voleibol. Meninos que chegaram agora, tá? Por favor, Luan, Ian. Esse que tá aqui com e-mail, que eu não sei quem é o aluno. Quem é o aluno que tá com e-mail Dimensão Zoeira? Fala aí pra mim, por favor. Nome. Meninos. Quem é o aluno que tá com e-mail Dimensão Zoeira? Ah, Michael. Meninos, vocês que chegaram agora, por favor, nome e turma completo lá no chat, viu? Seguindo, a gente está falando sobre a história do voleibol. Ó, em 1949 aconteceu o primeiro campeonato mundial. Primeiro. Alguém aqui sabe quantas vezes, em média, o Brasil já foi campeão desse torneio? Umas duas vezes? Umas duas vezes? Não, Emanuel, foram mais. Mais alguém? 9. Sim. 6 vezes. Peraí, quem foi que disse 11? Eu disse 9. Não, alguém disse 11. Quem foi? Ninguém falou. Gabriel. Gabriel Bem. disse 11. Presta bem atenção. 11 vezes, Emanuel. 11 vezes o Brasil é campeão mundial só no masculino. Achei que o Brasil só era campeão olímpico. Não sabia que tinha ganhado tudo isso, não, ó. É. Para você entender, né? Para você perceber, 11 vezes o Brasil foi campeão mundial de voleibol. Mundial. Presta atenção. Mundial no voleibol. Só masculino. Fora o feminino. O feminino, pelo que eu não me engano, são em torno de 6 a 8 medalhas. Número provável, tá? Porque todo ano acontecem os campeonatos mundiais e assim vai aumentando. Aí, eu vou falar agora, a gente vai falar agora de Olimpíadas. Alguém aqui assistiu às Olimpíadas no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro não, do Rio de Janeiro, claro que não. Eu assisti o futebol, assisti o vôlei, assisti o judô, assisti quase tudo do Que Brasil. coisa boa, menino. O E, que mas agora eu acontece? chorei, viu, quando o Brasil foi campeão olímpico. Eu chorei, ó, doido. Vamos lá. O que é que acontece? O voleibol, certo? Em 1964 se tornou esporte olímpico. Ele foi criado em que ano, menino? Em 1800 e... Em que ano? 95. Pronto. 1895. Pronto, ele foi criado. Então, em 1964, ele se tornou um esporte olímpico. Outra curiosidade, alguém sabe qual é ou qual foi o primeiro esporte olímpico? Maratona? Não. Não, assim, corrida em si, onde os homens corriam pelado, não foi isso, não? Sim, mas como é o nome hoje? Como ele é conhecido? Como essa modalidade é conhecida hoje, Manuel? Alguém pode ajudar, Manuel? Meninos, abre o microfone. 100 metros rasos? Raíssa? É o atletismo? Pronto, Emanuel. Raíssa lhe respondeu. Sim, Raíssa, você está correta. É o Não, eu sei que corrida assim tem a ver com atletismo, eu sei. É que eu achei que era uma modalidade específica, não? Não, modalidade específica não. Entenda, atletismo, ele é um conjunto de esportes dentro dele. Existem provas específicas do atletismo, mas o atletismo em si, ele tem corrida de 100 metros, corrida de 200 e assim sucessivamente. Voltando para o voleibol, preste atenção. Aí, o que acontece com isso? Nos dias atuais, tá? O qual pertence até hoje,
Ele possui muitas equipes e adeptos pelo mundo. Outra curiosidade sobre a história do voleibol, tá? Alguém aqui sabe quantas partidas o maior jogador de voleibol brasileiro participou? Um único jogador. Eu vou 200 e Não, pouco, 220. não, Emanuel, eu vou dizer, tá? Em média, o jogador conhecido como Antônio Carlos, tá? Preste bem atenção. Antônio Carlos, ele participou de 300, certo? 366 jogos. Vala, meu Deus, esse homem gostava de jogar vôlei, ó. Ele participou de 366 jogos do Brasil. Outra curiosidade que eu quero que vocês saibam, tá? Tem um jogador conhecido como Vicentão. O nome dele é Vicente Carvalho. E na década, como a gente está falando de datas, e na década de 50, certo? E na década de 50, Vicentão ou Vicente Carvalho ficou conhecido devido a um saque, que é um fundamento do voleibol, chamado Jornada nas Estrelas. O Jornada nas Estrelas, quando vocês pesquisarem ou tiverem curiosidade ou vão ouvir falar daqui a alguns anos na vida de vocês, imagine aí na matemática uma linha reta, você olhando para cima, 25 metros de altura. Você vai jogar uma bola para o alto e ela vai atingir, em média, 25 metros de altura. Certo? Eu não consigo não, meu Deus do céu. Pronto. Esse jogador da década de 50, ele executava esse saque. Claro que com a matemática, como vocês estudam e vocês entendem, a descida e a velocidade dessa bola era imensa. Claro, se mudou as técnicas, se mudou a forma de jogar voleibol, se mudou algumas regras. Outra curiosidade bastante interessante. Alguém aqui, preste atenção, só a pergunta, não é para chutar. É se sim ou se não, tá, Emanuel? Alguém aqui sabe, em média, a maior velocidade que foi atingida em um saque de voleibol? A velocidade. Sei não. Daniel. Sei não. Deixa eu ver. Eu esqueci Fernanda. quase tudo ano passado. Percebe-se. Vocês parecem que estão luando na minha aula. Vocês deveriam estar assim, ó. Sabendo de tudo. Fernanda, você sabe, sim ou não? Tava tentando me lembrar até agora, mas não lembro não. Ian, você sabe, sim ou não? Não. Então eu vou dizer, meninos. Imagine aí um carro. Normalmente os carros eles andam a quantos quilômetros por hora? Normal, viu? Vocês não vão exagerar, não. Normalmente numa BR eles andam a 100, 120 quilômetros por hora, né? Assim? Normalmente o saque de voleibol pode chegar até 140 quilômetros por hora. Misericórdia. Doido. Não, tem algo errado, viu? Esse cara tá usando óculos. Mano. Não, Manuel. Tá? Lembrando que não é um carro. É um saque de voleibol. Existe uma técnica de amortecimento. Mas que braço que esse homem tem para jogar uma bola tão rápido, viu? Ele pode atingir um saque de voleibol. Preste atenção, não é todos, mas em média ele pode atingir um masculino até 140 quilômetros por hora. Tá? O que acontece com isso, meninos? Por que essas curiosidades?
Alguém aqui de vocês sabiam disso? E a gente gosta de pegar a bola, a gente gosta de jogar, mas acaba a gente não sabendo algumas coisas simples do voleibol, que são interessantes para a gente poder discutir. Seguindo, José Abraão, leia aí para mim, por favor. Dou-lhe um. História do voleibol brasileiro. A primeira versão do voleibol chegou ao Brasil em 1915, sendo jogado pela primeira vez no Colégio Marista de Pernambuco. A outra versão diz que o voleibol chegou ao Brasil em 1916, sendo praticado pela primeira vez na Associação de Cristãos e Moços de São Paulo. Obrigada. Vocês perceberam que tem duas versões aí? A primeira diz que foi em um colégio de Pernambuco. Mas vocês podem perceber que lá embaixo tem aqui, ó, Associação de Moços. Lembra que aqui no começo a gente falou que a criação do voleibol nos Estados Unidos, está vendo aqui, ó, Associação Cristã de Moços? Então, a versão, ela é sempre contradita, porque às vezes você tem uma versão aqui da história e outra versão, sem provas. Há algumas décadas, a gente sempre pensava na história em relação ao que era falado ou papel, escrito nos papéis, tá? Então, eu como professora, fico com essa segunda versão aqui. Mas, como a história diz, existe duas versões e vocês precisam saber. Uma em Pernambuco e a outra em São Paulo. Certo, meninos? Então, se caso cair numa prova ou alguma coisa que vocês forem falar, preste bem atenção que tanto pode vir como Colégio de Pernambuco, como pode vir em São Paulo. Seguindo, respondem aí para mim. A, B, C, D ou E? Emily. Pode abrir, meninos, os microfones e respondendo. Letra D. Bola no ar? Bola sobre a rede. Bola sobre a rede. Bola no ar. Letra D. Mano, doido, não é justo eu aqui D. tentando adivinhar e os caras tudo olhando no Google. Não, Tu Manuel. era do Não, Google, não, teve essa prova, daqui pô. dá pra lembrar. Manuel. Essa daqui dá pra lembrar. Dá pra lembrar. Manuel, essa questão é do ano passado. E eu coloquei ela justamente aqui. Porque... Eu não tava no ano passado, eu só entrei nesse ano. Pronto, por isso que eu botei ela aqui, porque eu não falei sobre isso ainda hoje. E eu queria saber se os alunos do ano passado, eles estavam com a memória um pouco fresca ainda, né? Se lembrava de alguma coisa. Eu ainda não falei sobre o significado em relação da palavra voleibol. Eu falei o significado do voleibol, mas a palavra ela tem outros significados, tá? Então, o jogo normalmente é bola sobre a rede, certo? A resposta é bola sobre a rede. Por quê? Porque o intuito do voleibol é não deixar a bola cair, mas eu tenho um obstáculo no qual eu tenho que vencê-lo, que é a rede. Então, eu tenho que passar a bola por cima da rede, tá aqui. Eu tô com a rede aqui, então eu tenho no mínimo 3 toques para devolver, no máximo 3 toques, para devolver a bola para o campo adversário. E vice-versa, até a bola cair no chão e recomeçar o ponto, tá? Então, é bola sempre sobre a rede, nunca por baixo, sempre por cima. Então, a bola sempre sobre a rede. Segunda, eu quero lá no chat, tá, meninos? Respondem lá no chat, por favor. Responde aonde? Lá no chat. A, B, C, D ou E. Ótimo. Pronto. Todo mundo está respondendo possivelmente porque lembrou disso aqui, ó. Estados Unidos, né? Assim? Mas se eu fizesse aqui,
E por que não letra B? Então, quando vocês tiverem duas informações parecidas, como aqui, ó, Estados Unidos, tá? E Estados Unidos, vocês se baseiam se for criação, surgimento, evolução, eu não sei alguns questionamentos de outras disciplinas, tá? Então, quando vocês forem interpretar alguma questão, presta bem atenção nas datações. Aqui vem falando, eu botei, porque isso aqui foi ontem nos Estados Unidos, supondo. Nos Estados Unidos, em 2000. Professora, surgimento de um esporte assim tão popular, ele surgiu tão cedo. Então, é um macete para vocês poderem entender alguns outros questionamentos de outras disciplinas, tá, meninos? Então, trabalhando... Coisas que só são possíveis no Brasil. Professor falando macete. Que nada. Isso acontece não é só no Brasil, não, porque a nossa linguagem ela não é interpretada e ela é misturada, tá? Nossa linguagem ela é uma mistura de diversas outras, Emanuel. O que acontece, tá? Então, vocês vão olhar sempre as datações de 1800, 1700 e nunca acima de 1900, tá, meninos? Então, interpreta bem. Essa daí todo mundo sabe. Qual é o nome, meninos? Qual é a letra? C. Mais alguém? Discorda? Alguém discorda? Não? Ninguém discorda do Pierre? Todo mundo concorda com o Pierre. Que bom. O que acontece? Você está correto, tá? Minométrico. Lembra que, dependendo da escrita, ele pode variar um T, pode variar um N, tá? Então, isso depende da escrita. Como tá aqui, ó. Ó, Mintonete, tá? Mintonete. Outra coisa que vocês precisam saber sobre o voleibol. Ele surgiu nos Estados Unidos, ele existe não só no Brasil, tá, meninos? Então, alguém lê aí pra mim, por favor. Inicialmente, do Não, jogo vai para você, vai menina. você. Decida aí, foi mudando. Vale nota que em 1984 o time de voleibol masculino brasileiro ganhou a sua primeira medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A medalha conquistada foi de prata, motivo pelo qual a equipe foi conhecida como Gerard de Prata. Essa importância foi tão grande que teve ao mesmo peso de que uma medalha de ouro. Esse momento foi um grande passo para disseminar o vôlei entre os homens e mulheres. Vamos lá, meninos. A primeira medalha olímpica brasileira, ela foi no masculino, resumindo, e foi de prata. E assim começou o legado do Brasil nas Olimpíadas, tá? Então, conhecida como geração de prata, e em 1984, tá? Surgiu, tá? Então, vamos lá. Aqui. Olha a diferença. Vocês que assistem um jogo de voleibol já viram uma foto ou entendem. Olha a diferença dos padrões. Olha a diferença da estrutura das fotos, a forma de se vestir, a forma como era algumas décadas atrás, tá, meninos? Algumas curiosidades para vocês. Michael, lê aí para mim, por favor.
8 anos depois, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, a equipe masculina de vôlei conquistou o tão sonhado ouro. Ao todo, os homens somam 6 medalhas olímpicas, sendo 3 de ouro em 1992, 2004 e 2016, e 3 de prata, 1964, 2008 e 2012. Continua? Pode continuar. Quanto ao time feminino, as mulheres conquistaram 4 medalhas olímpicas, sendo 2 de ouro em 2008 e 2012, e 2 de bronze em 1996 e 2000. Obrigada. Preste bem atenção aqui, ó. 2016. Nas Olimpíadas do Rio, o vôlei masculino foi campeão aqui na casa, tá? Ou em casa, como todo mundo diz. Então, somando, temos 6 medalhas olímpicas. O masculino tem 3 de ouro, o feminino possui 2 de ouro. Então, assim, hoje, atualmente, o voleibol é o segundo esporte mais praticado no mundo. Ele só perde pro futebol. Praticado, presta atenção. Não é mais conhecido e administrativamente, ele é o mais praticado. Deixa eu olhar aqui um negócio aqui. Por que não está aparecendo aqui para vocês? No Brasil, além do voleibol de quadra, é muito comum a prática desse esporte na praia. O vôlei de praia, tá, começou a ser praticado em 1930. Qual é a diferença do vôlei de praia para o vôlei de quadra? O local. É menos jogador no vôlei de praia, né? É menos, né? É menos, né? O jogador, né? Não, Manuel, eu vou explicar. Isso depois a gente vai entender. A gente primeiro vai entender somente a Na verdade, é o história. local. O local é específico, uma grande diferença, certo? Ele existe outras diferenças, não é só o local. A bola é diferente, o peso da bola é diferente, quantidade de jogadores é diferente, regras são diferentes. Eles têm parecido o nome e a forma de se jogar, mas eles são esportes diferentes. Não é porque só são voleibol que eles são iguais, certo? Então, vocês vão entender depois toda essa diferença de um para o outro. Hoje a gente está falando da história, do surgimento. Então, o voleibol de praia também surgiu nos Estados Unidos. Só que em 1930, tá? Muito tempo depois. Muito. Também temos outra curiosidade sobre o voleibol. Emanuel Frantz. Ou Frantz, por favor, leia aí para mim. Emanuel Frantz. Emanuel, bom dia. Emanuel Frantz, bom dia. Você se encontra? Certo. Bom dia, meu amor. Liga o microfone. O meu computador está travando. Você não consegue visualizar para você poder falar? Alguém, deixa eu ver aqui. Jonathan Pierre. Pierre, leia para mim, por favor. História do voleibol sentado. O vôlei sentado surgiu da junção do vôlei convencional com um esporte alemão praticado por pessoas com pouca mobilidade, mas sem rede.
chamado Cisbol. A união das duas modalidades fez surgir o vôlei sentado em 1956. Vocês estão vendo que algumas variações em relação a alguns outros esportes, eles são mais recentes. O vôlei de praia é 1930, tá? A outra modalidade, que é o vôlei sentado, tá? Que é com pessoas que têm pouca mobilidade convencional em relação ao nosso próprio corpo ou alguma deficiência física, ele é praticado. Então, meninos, a gente não tem só o voleibol tradicional, aquele voleibol sexteto. A gente existe outros tipos de esportes que vem surgindo. Aí eu digo, criado na década de 50, se tornou uma das principais modalidades paralímpicas. Alguns anos atrás a gente chamava paralímpicas. Hoje não, a nomenclatura se mudou. Hoje se fala paralímpicas, tá? Com A. Paralímpicas, que é os jogos que algum atleta tem alguma dificuldade ou alguma deficiência, seja física, visual, auditiva. Existem inúmeros esportes dentro das Paralimpíadas. Também outra curiosidade é que ele pode ser ensinado para todos os alunos. Uma das coisas das minhas aulas sobre voleibol é que vocês vão experimentar o voleibol sentado. Alguém aqui já brincou de algum jogo ou participou de alguma coisa que teve que permanecer com a bunda no chão? Eu jamais, não sei se é vôlei assim, mas eu já brinquei. É tipo, assim. Pode continuar, Manuel. Só não era que nem o vôlei, era um grupo de meninos sentados, aí nós ficava batendo uma bolinha de cima para quem deixasse cair perdia. Mas não era nem nesse vôlei aí. Pronto, mano. É uma variação de adaptação do vôlei sentado. Você pode muito bem. Você pode, infelizmente, Emanuel, infelizmente isso aconteceu. Mas a melhor coisa que vocês podem fazer é uma atividade física. Vocês podem variar com bexigas, vocês podem variar com bolas de tamanhos diferentes, com quantidade de pessoas diferentes, tá? Então, assim, são algumas coisas que, obviamente, você não precisa ter uma rede e uma bola específica de vôlei para fazer isso. Vou dar um exemplo. Vocês podem muito bem, hoje à tarde, hoje à noite, ou fazer qualquer coisa, pegar um pedaço de cordão, amarrar, ou botar alguém para segurar, e tenta com outro colega, ou com a mãe, ou com o pai, ou com o primo, ou com o irmão, e tenta fazer com que essa bola ultrapasse a fita, ultrapasse o cordão, ultrapasse um pano. Aí vocês usam a imaginação. E tenta se locomover sem tirar as pernas ou o bumbum, a bunda, do chão, para vocês sentirem, experimentarem a variação, a diferença e a dificuldade que uma pessoa que tem pouca mobilidade ou alguma deficiência, ou perca de algum membro, tem em relação ao jogo, tá? Então, façam isso para vocês poderem entender como é que funciona. Certo, meninos? Por hoje, ficamos por aqui em relação a isso. Não sai ninguém da sala ainda, tá? Eu ainda vou fazer a chamada. Certo? Não saia ninguém, não. O que acontece? Se ninguém, quem ainda não colocou o nome no chat, vai lá e coloca o nome completo e turma, viu? Por favor, não esquece. Tá bom? Hoje a gente falou só da história, certo? Do voleibol. Na próxima aula, a gente vai falar simplesmente regra, de como é que funciona, quantos posicionamentos, aí vem aquela parte bombando, certo? Então, por hoje é só. Vocês podem ir saindo, quem já colocou o nome.
no chat. Quem já deu sua presença, porque eu já estou com a lista aqui de vocês. Mas como Tchau, alguns tchau. de vocês, tchau. Como alguns de vocês, Tchau. tchau, Emanuel. Mas como alguns de vocês Beijo, entraram beijo, com- professora. Beijo, beijo. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Como alguns de vocês Tchau. entraram com outros e-mails, por isso que coloco o nome lá, viu? Cheiro no oi. Tchau. Como você, né, José Abraão? Cícera. Mas o importante é que você está na aula, viu, meu amor? Não importa o e-mail, não. Só comunique com o professor. Tá bom? Pra Tá. você não ficar com falta. Cheiro e até a próxima aula. Tchau. Tchau, Ian. Você tá por aí, Ian? Ainda? Ian? Oi, Ian. Ixi, Ian dormiu na minha aula. Olha. Ian. Peraí, que eu tava Tá bebendo água. dormindo, Ian? Não. É por causa da Tu já botou teu nome lá na lista? Já. Então, cheiro e até a próxima aula. Vai para a próxima aula de vocês agora. Beijos.